Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Carla Zambelli, que saiu do Brasil e disse que vai se refugiar na Itália porque tem cidadania italiana e está sendo perseguida pelo STF e coisa e tal. E eu não descarto a possibilidade dela estar sendo perseguida pelo STF, de fato a direita inteira está sendo perseguida pelo STF, mas você tem que tomar um cuidado nessa história, porque o caso dela é diferente do caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro. Ela está citando exatamente o caso do Eduardo Bolsonaro. Ah não, o Eduardo Bolsonaro saiu, então eu vou sair também, porque ele estava sendo perseguido, eu estou sendo perseguida também. Mas olha só, o Eduardo Bolsonaro estava sendo perseguido por palavras, por discurso. Não tem nada que ele tenha feito de qualquer coisa que seja, que caracterize como um crime, né? O caso dela é diferente, ela está sendo acusada de envolvimento com aquele Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que ela teria contratado o cara e o cara invadiu o sistema do CNJ e botou um mandado de prisão para o próprio Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E, de novo, foi perseguição isso? Eu acho que foi, porque esse caso é um caso de invasão, mas é uma coisa que não teve efeito nenhum, que não tem nenhum condão de mudar nada em nada. Ninguém iria prender o Alexandre de Moraes por causa de um mandato no banco de mandatos lá. Mas a questão é a seguinte, né? É um caso menos claro, porque teve a invasão do sistema? Teve a invasão. Ela contratou o cara? Ela disse que contratou o cara para fazer manutenção no site dela. Mas vamos combinar que é uma coisa que teve um crime aí, entendeu? Teve uma ação de invasão de sistemas aí. Então, o fato dela estar saindo e ainda estar se equiparando com o Eduardo Bolsonaro pode fragilizar o lado do Eduardo Bolsonaro ao invés de ajudar a nossa causa aqui. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por namorada reborn do Peter, taxando a vida doidado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E existem vários aspectos negativos nessa ida da Carla Zambelli, né? Um aspecto positivo eu vou dizer para você. Primeiro, ela ia ser perseguida, ia ser presa aqui no Brasil? Provavelmente sim. O STF quer prender todos os bolsonaristas, quer perseguir a direita, tem pesado a mão nesse tipo de coisa? Tem mesmo. Mas uma coisa é quando isso acontece sem motivo nenhum, como é o caso do Bolsonaro com acusação de golpe. Não tem nada ali, cara, não tem nada contra o Bolsonaro ali. No caso dela, a gente sabe que teve a invasão lá do sistema do CNJ. De fato, o Walter Delgatti lá colocou lá um mandato de prisão do Alexandre de Moraes, emitido pelo Alexandre de Moraes. Era uma brincadeira? É uma brincadeira, mas foi uma invasão, né? Existe esse crime no Código Penal brasileiro, invasão de sistemas, isso tem tipificado. Então, assim, e ela teria sido a cúmplice porque ela que deu dinheiro pro cara. O grande erro nessa história toda aí foi se envolver com esse cara, pô. Ela sabia que esse cara era esquerdista, como é que ela foi se meter com esse sujeito, cara? Eu diria que ela tirou da cabeça dela que ia sair alguma coisa boa disso daí, né? Enfim, e tem outras coisas estranhas com a Carla Zambelli. Eu falo pra vocês, assim, eu gosto de todo mundo na direita, acho que todo mundo tá ajudando e coisa e tal, mas assim, é uma sequência de erros que ela cometeu que realmente é muito grande, né? E tem outros problemas nessa história aqui também. Lembra quando eu falei para vocês que, olha só, Alexandre de Moraes está sendo descredibilizado porque pediu a deportação do Alan dos Santos e o pessoal não deu a deportação do Alan dos Santos. Pediu a deportação do Oswaldo Eustáquio, o pessoal não deu a deportação do Oswaldo Eustáquio. Ele vai pedir a deportação da Carla Zambelli, evidentemente que vai. E eu não sei não, ela está dizendo que ela não vai ser deportada porque ela tem passaporte italiano, tem cidadania italiana. E eu não sei se ela sabe, não é bem assim não, tá bom? Eu confesso que eu não sei a lei da Itália, tá? Mas aqui no Brasil, você não pode ser deportado se você for nato do Brasil, se você for nascido no Brasil. Ter a nacionalidade brasileira não necessariamente garante a sua não deportação, tá? Eu não sei como é que é na Itália, não sei se isso garante lá, né? Enfim, porque ela não vai ser deportada, não sei. Tá arriscado ela ser deportada. Aquele cara aquele presidente do Banco do Brasil que foi preso pelo roubo na época da Lava Jato, vocês lembram? Pezolato, alguma coisa assim. Ele tinha cidadania italiana também, e ele foi deportado pela Itália, foi deportado, acabou cumprindo pena aqui no Brasil. Então, assim, essa coisa de não deportar pessoas naturalizadas não é bem assim não, tá? Acho que ela está enganada com isso daí. E aí o que vai acontecer? Como ela está se colocando, não, eu sou mais uma dos perseguidos, eu estou junto com Alan dos Santos, com Eduardo Bolsonaro, com Oswaldo Eustáquio e com não sei o que lá, eu sou um deles. E não é bem isso, o caso dela é mais sério, o caso dela teve um crime de verdade, o cara lá invadiu o sistema e o cara estava ligado com ela. O grande erro foi ela se ligar com esse cara, não sei o que ela foi fazer amizade com esse cara, para que foi fazer amizade com esse cara? O cara é um esquerdista, um cara que trabalha para a esquerda.
que ela foi bater papo com esse sujeito, né? O que ela foi querer contratar o cara? Pô, eu realmente não consigo entender esse negócio, né? Enfim, vamos ver o que ela falou aqui. Ela deu aqui a declaração dela. A deputada Carla Zambelli anunciou nessa terça-feira, dia 3, que está fora do país há alguns dias nos Estados Unidos. Então ela não saiu para a Itália, ela saiu para os Estados Unidos para fazer um tratamento médico, mas que vai pedir licença do mandato e que irá para a Europa, ou seja, ela vai pegar um avião dos Estados Unidos para a Europa e vai se radicar lá, vai morar na Europa, né? A decisão de sair do país ocorreu após ter sido condenada a 10 anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ela falou o seguinte: eu quero anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando tratamento médico, já que eu já fazia aqui, e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia, porque foi o que o Eduardo Bolsonaro fez também. Ou seja, ela está se colocando na mesma posição do Eduardo Bolsonaro. Ela disse na live lá no canal Auriverde, né? Ela também disse que deixou o país para resistir e buscar meios de denunciar o que chama de amarras que o Brasil estaria sofrendo por decisões judiciais que ela classifica como ditadura, falta de liberdade e censura. Ou seja, ela está adotando o mesmo discurso do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio e do Eduardo Bolsonaro. Mas não é a mesma coisa, porque no caso dela tem um crime de verdade, tem um crime de invasão do sistema. Os outros casos todos são crime de palavra. Crime de palavra não existe. Pô. Falar alguma coisa não é crime. Não tem lógica nenhuma. E isso fica muito evidente. O caso dela vai trabalhar contra a gente. Porque, como eu falo para vocês, né, no final das contas, o que pesa nisso daí é as pessoas que não estão nem de um lado nem de outro, que não estão torcendo nem pelo lado nem pelo outro, mas que olham para a situação e veem de forma objetiva isso daí. E de forma objetiva, o caso dela não é tão simples assim, né? Eu vou poder denunciar os desmandos que a gente observa no país, que eu tenho ficado calada diante de uma pressão judicial que eu tenho sofrido, me cansei de ficar calada, de não atender meu público, e de novo, ok, as amarras para dar opiniões, eu concordo com ela, mas tem que lembrar que ela não foi presa por dar opiniões, ela foi presa, em princípio, por fazer a questão lá do CNJ, né, por se associar com um hacker lá, que fez a questão do CNJ, né? Eu parei para pensar na quantidade de amarras que a gente tem, no quanto o parlamento às vezes se abaixa com receio e não tem mais o que a gente espera, não sei o que lá, e de novo, né? Tem que tomar cuidado, porque o caso dela não é tão simples assim. Não é por falta de coragem dos parlamentares, mas é porque o que eles fazem é desfeito pelo STF, que executa, que cria as leis, que julga as leis, que faz tudo. Ela ainda citou o receio de ir para a prisão sob uma justiça que, na visão dela, seria injusta, como a condenação da Débora... Botou a Débora Rodrigues no caso também. Botou um monte de gente no caso. A Débora Rodrigues, é um absurdo o que está acontecendo com ela. A gente vê o que está errado realmente. Ela só escreveu com papel. No caso da Carla Zambelli, teve a invasão do sistema. Isso é uma coisa séria. Isso, assim, eu questiono se realmente seria um crime. Concordo com a posição dela que a condenação dela foi exagerada porque o STF quer perseguir o pessoal da direita, mas não é um caso tão claro quanto os outros casos. É um caso que, pô, né, você pode dizer que o quantum da pena está errado e coisa e tal. Aí, durante a live, ela falou também que não foi responsável pela derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, como o próprio Bolsonaro falou numa entrevista lá no Flow Podcast. Aquele negócio, dizer que foi responsável pela derrota é um negócio difícil de saber, porque ninguém sabe como que seria o mundo se a coisa não tivesse existido. Mas eu tenho para mim que sim, a Carla Zambelli, aquele episódio dela dar tiro pro alto lá em São Paulo, aquilo foi uma coisa muito ruim pro Bolsonaro, às vésperas da eleição. Ela não precisava ter feito aquilo. Caramba, o que ela resolveu? Puxar uma arma no meio da rua e sair dando tiro? Foi ruim para todo mundo, né? Um descontrole emocional claro, né? E pior, ela como deputada já tinha sido eleita, aquilo ali era o segundo turno, era a hora do Bolsonaro ganhar a eleição, né? Ou seja, às vezes eu me pergunto se não jogou contra o Bolsonaro mesmo nesse momento, né? A mesma coisa, o cara lá, o idiota do Roberto Jefferson lá também, outro idiota que resolveu dar tiro, para trocar tiro com a polícia e coisa e tal. Tudo isso prejudicou o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que prejudicou o Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro tenha criticado, não tenha aprovado essas pessoas, não tenha as pessoas, como elas eram próximas ao Bolsonaro, isso acabou refletindo nele, né? Mas foi isso que causou ele perder a eleição? É difícil dizer, mas que certamente prejudicou ele, eu não tenho dúvida nenhuma que prejudicou ele, né?
Aí ela fala aqui, que as urnas não são confiáveis, aquela ladainha de que, pô, as urnas... É o que eu falo para vocês, esse pessoal fica com essa ladainha de as urnas não são confiáveis e não sai procurando problema de verdade. Compra de votos, problemas reais que acontecem, né? Então tá ela jogando a culpa nas urnas também aqui. Agora eu posso falar com mais tranquilidade, eu não podia falar essa frase das urnas no Brasil, eu seria caçada e perseguida mais ainda. Olha só, de novo, teve gente que foi perseguida aqui no Brasil por falar, criticar a urna eletrônica? Até teve, mas... De novo, ela não foi presa por isso, ela foi presa porque ela invadiu o sistema lá do STF, do CNJ, digo. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito crítica isso aqui. Isso vai pegar mal pra gente da direita, pode ter certeza, vai pegar mal. Ela tem alguma razão nisso? Ela tem alguma razão. Pô, ir pra cadeia, ninguém quer ir pra cadeia, né? E depois, tá havendo uma perseguição contra ela, eu tenho certeza que tá havendo uma perseguição contra ela. Mas não é uma perseguição tão grande, não é um caso tão claro quanto os outros casos que a gente tem. Quando botar o caso dela do lado do Eduardo Bolsonaro, do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, acaba tirando força desses outros casos, porque o caso dela é questionável no final das contas, né? Aqui, ó, a primeira turma do STF condenou por unanimidade a Zambelli pela suposta invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023. O que resultou disso? O cara foi lá, invadiu e botou uma ordem do Alexandre de Moraes para prender o Alexandre de Moraes. Uma besteira que não tinha nenhuma chance de fazer alguma coisa, só para dizer que invadiu e não sei o que lá, poder dizer, tá vendo como é que o sistema é frágil e coisa e tal. Isso não se faz, isso é uma besteira. E ele estava trabalhando para ela na época. Mas diz ela que contratou ele para arrumar o site. Pô, peraí, né? É estranho isso. Contratou um hacker para arrumar seu site? É estranho isso, né? Enfim, eu não consegui entender isso. Até hoje não me desce essa história da Zambelli com esse hacker. A deputada também foi condenada à perda de mandato parlamentar e inelegibilidade por 8 anos. A cassação ainda precisa ser validada pela Câmara dos Deputados, ou seja, ela ainda não está cassada, ainda é parlamentar do Congresso. Mas, enfim, ela está alegando que é vítima de perseguição política. E, de novo, eu não sei se é. No caso dela, eu não sei se é. Não sei. Assim, pode ser, mas não é tão claro quanto nos outros casos, né? O advogado dela deixou a defesa dela, porque é óbvio, isso aqui é uma confissão de culpa. Ela fugir desse jeito vai ser colocado como confissão de culpa. E pior, vai dificultar para as outras pessoas também, que, né? É o que eu falo para vocês. Uma coisa é você buscar exílio quando você está sendo perseguido, porque você falou uma coisa e está sendo perseguido por aquilo que você falou. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que olhe percebe que é uma injustiça, que estão te perseguindo e coisa e tal. Agora, você invadiu um sistema, contratou um hacker, invadiu um sistema para fazer uma besteira lá, uma brincadeira que seja, mas para fazer um negócio, aí já não é uma coisa tão clara que ela está sendo perseguida, né? Pode ser que ela esteja sendo perseguida? Pode ser, mas não é isso que a gente viu, né? Enfim. A esquerda já está dizendo aqui que a Zambelli foge do Brasil. E, de novo, eu falo sempre para vocês, tudo que o Alexandre de Moraes quer é que o Bolsonaro fuja do Brasil. O que ele quer é isso, que o Bolsonaro fuja. Por quê? Porque aí fica claro, fala, não tá vendo como é que ele é culpado, que ele fugiu no caso da Zambelli. Por que o advogado da Zambelli desistiu do caso? Porque agora entregou, pô, confissão de culpa. Fugiu, pô, fugiu é porque é confissão de culpa. Se fosse inocente, não teria fugido, pô. Enfim, esse tipo de coisa, eu não gostei dessa saída da Zambelli, não. Eu fico meio assim de falar, porque eu falei isso com o Eduardo Bolsonaro também. Quando o Eduardo Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos, eu falei, olha só, isso me parece que ele tá confessando alguma coisa, tá fugindo, né? Fica estranho. Mas no caso do Eduardo Bolsonaro, era outra coisa, porque as acusações contra ele eram ridículas, não tinha nada ali, né? De novo, o grande problema aqui é que no caso da Zambelli, teve um crime, né? O Walter Delgatti cometeu o crime. Ela tá dizendo que ela não tinha nada a ver com o cara, mas o cara era contratado dela na época. Enfim, muito estranha essa história, né? Enfim, apesar de condenada pelo STF, Zambelli tem passaporte e pode viajar. O pessoal está dizendo aqui que ela não fugiu porque ela saiu com o passaporte dela, ela poderia viajar e coisa e tal, mas isso não quer dizer nada. No momento que ela fala que ela não vai voltar, ela está fugindo ao cumprimento de pena. O Alexandre de Moraes vai decretar a prisão dela, né, e vai pedir a extradição dela da Itália. E eu não sei de onde é que ela tirou, ela falou aqui que não, que como eu sou cidadã da Itália, eu não posso ser deportada e não sei o que lá. Bom, eu espero que ela tenha conversado com um advogado dela lá, que realmente isso seja verdade, porque até onde eu sei, o que proíbe deportação é a pessoa nata, a pessoa que nasce naquele país. Só ter nacionalidade não garante a não deportação não, tá?
E outra coisa que acontece também, até porque, como eu falei, teve o caso do Pisolato, lá que era presidente do Banco do Brasil na época do Lula, que foi acusado pela Lava Jato de estar no meio da turma que roubava dinheiro, e ele foi deportado da Itália para o Brasil, voltou para o Brasil. Aqui, ó, com devolução de Pisolato ao Brasil, mensalão chega ao desfecho, 22 de outubro de 2015. Aqui, ó, em meio a investigações do desvio descoberto na Petrobras, eu assisti um desfecho daquele que seria o mensalão. Na verdade, no caso dele, foi um mensalão, foi anterior ao Petrolão. Ele fugiu para a Itália também, que ele era gerente do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, alguma coisa assim. E daí, mas o Brasil pediu a deportação dele e ele foi deportado para o Brasil. O Francisco, como é que é o nome dele? Henrique Pisolato é o nome dele. Ex-diretor do Banco do Brasil, que foi um dos condenados. E ele tinha cidadania italiana. Então, assim, eu não sei se o advogado dela orientou ela direito. Espero que ela tenha visto isso com o advogado direitinho, que realmente a Itália não extradita. Por quê? Porque vai ficar feio, como eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes quebrou a cara 2 vezes tentando pedir deportação do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Por quê? Porque estava totalmente errado. Agora ele vai pedir a deportação da Carla Zambelli. E aí talvez ele consiga, porque no caso da Carla Zambelli a situação não é tão simples quanto dos outros casos, né? Enfim, eu espero que ela esteja realmente embasada nessas coisas. Quem sabe eu estou errado no caso dela, tal como eu errei no caso do Eduardo Bolsonaro. Eu confesso que eu errei, eu achei que o Eduardo Bolsonaro ia fazer besteira ficando lá nos Estados Unidos. O fato dele ter conseguido esse apoio todo do governo Trump e talvez a lei Magnitsky aqui contra o Alexandre de Moraes, acho uma coisa ótima. No caso da Zambelli, eu não sei muito o que ela vai conseguir por lá, né? Tomara que consiga alguma coisa, não sei se vai conseguir alguma coisa. E, bom, se eu estiver errado, eu vou pedir desculpas também. Mas, sinceramente, do ponto de vista que eu vejo aqui, ela está errada. Não foi uma boa medida para ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.